Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Emmanuel. Bom, o nosso projeto hoje, o Evangelho por Emmanuel, vai tratar de um texto do livro Pão Nosso, capítulo 99, com ardente amor. Como essa palavra amor tem significado diferente para todos nós, a gente já vulgarizou tanto essa palavra e o texto fala exatamente desse amor, mas desse amor mais amplo, desse amor infinito, desse amor que, como dizia João, Deus é amor, desse amor que é a manifestação divina. Então a gente vai, antes de entrar no texto, fazer pequenos comentários dentro da doutrina espírita sobre o amor, para a gente se preparar para o texto. A primeira coisa que me veio à cabeça foi aquele livro Pensamento e Vida, do Chico com o Emmanuel, que tem um texto, capítulo 30, que fala exatamente do amor. Né? O Emmanuel diz: o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Olha que frase. O amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Cada um de nós reflete o Criador em algum ponto, em alguma maneira, de alguma forma. Porque todos nós somos peregrinos, somos caminheiros para um dia estarmos em comunhão com esse amor. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele disse isso, Jesus estava em comunhão com esse amor. Né? E esse é o destino de todos nós, um dia estarmos em comunhão com esse amor. E em comunhão com esse amor não é um dia a gente vai estar em algum lugar em companhia desse amor, não. Onde a gente estiver, nós vamos refletir esse amor do Criador. Nós vamos aprendendo, nós vamos nos transformando e vamos refletindo esse amor na nossa conduta, no nosso pensamento, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de viver. Por isso é que a gente vê
pessoas se comportando de várias maneiras. Cada comportamento humano é a maneira como aquela pessoa consegue expressar esse amor divino, como ele reflete o Criador. Mas como refletir o Criador de maneira tão imperfeita? Mas aí quem é imperfeito não é o Criador. Quem é o imperfeito somos nós, é o nosso reflexo. Nós não conseguimos refletir a perfeição do Criador, o amor. Nós refletimos as nossas imperfeições. Por isso o amor é reflexo do Criador em todas as criaturas. A capacidade de refletir esse amor mostra a proximidade que a gente tem dessa comunhão com o Pai. É muito bonito isso, né? E aí o Emmanuel diz, o amor é o fundamento da vida e justiça de toda lei. É o fundamento da vida? Então a vida ela é colocada nessa substância do amor. A vida tem como base esse amor. A referência da vida é esse amor. A grande referência da vida é esse amor. Aí a gente fala, poxa, o Evangelho de Jesus. Jesus não veio trazer uma revolução social, uma revolução econômica, uma revolução política. Foi uma revolução pelo amor. O Evangelho é puro amor. É esse caminho que Jesus, esse chamamento que Jesus fez, vinde a mim, vinde a esse amor que ele já está em comunhão com o Pai, então ele convidou a gente para entrar também em comunhão com o Pai. E Paulo de Tarso disse isso muito bem no final das suas pregações, quando ele disse, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele conseguia refletir o Cristo na sua conduta, no seu comportamento. Agora, o que eu reflito no dia a dia? Eu ainda reflito o meu orgulho, ainda reflito o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu ressentimento, o meu ódio, todas as minhas imperfeições, que são o amor distorcido. Emmanuel tem um texto que ele diz exatamente isso. O amor é a força divina do universo, mas é imprescindível muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Então o amor é a força divina do universo, é o que move o universo. Por isso Emmanuel diz aqui que é o fundamento da vida e a justiça, né? O amor movimenta tudo isso, mas nós precisamos estar atentos na sua aplicação, porque eu não consigo aplicar esse amor porque eu só aplico aquilo que eu posso. Todos nós recebemos essa força divina, mas nós somos uma espécie de transformador. Nós recebemos essa força divina e nos comportamos com essa energia transformada. Transformada como? Passando pelo meu sentimento, passando pelo pensamento. Aí a minha manifestação da vida, eu sou um espírito que me manifesto na vida por esse corpo. Então a minha maneira de me manifestar na vida é a maneira que eu manifesto o meu estágio, a minha condição espiritual, de mais ou menos próximo desse amor divino. Aí ele fala, né? O dinheiro é um amor adoecido, é um amor exagerado ao dinheiro. Mas a base é o amor, né? O egoísmo é o amor exagerado a mim mesmo, né? Eu não aprendi o amor ao próximo. Eu sou tudo, não tem próximo. Eu não enxergo o próximo, eu só enxergo a mim mesmo. Então é um amor, é um sentimento mais adoecido. Eu manifesto nos meus atos esse amor adoecido. O ódio é uma espécie de amor, é o outro lado, a outra face do amor, porque é o amor adoecido. É o amor muito imperfeito. É um sentimento. Mas é um sentimento, em vez de ser um sentimento de fraternidade, de caridade, que seria a minha aproximação da comunhão com o Pai, como eu estou muito distante, eu ainda tenho muito ódio, porque é esse amor adoecido, porque quem está adoecido é esse sentimento, né? É esse sentimento adoecido que o Evangelho veio transformar. O ciúme, quem ama tem ciúme. É o ciúme, é amor, mas é um amor também adoecido. O Emmanuel diz que é um amor vestido de espinhos. Então é a parte que machuca no amor. Não precisaria machucar com o amor, porque o amor é um sentimento que não machuca, né? Não era para machucar, né?
voltando para aquele primeiro comentário do livro Pensamento e Vida, o Emmanuel dá o exemplo de Jesus, né? Primeiro ele diz que o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. E o amor em Jesus foi o reflexo do Criador nessa criatura. Mas foi o reflexo do Criador numa criatura que estava em comunhão com o Pai. Então ele refletia exatamente a comunhão com o Pai. Ele refletia exatamente esse amor divino, esse amor do Criador. Ele conseguiu manifestar aqui na Terra toda essa comunhão com o Pai. Por isso que ele conseguia se comportar, exemplificar exatamente o que ele falava, porque ele era aquilo. Ele não estava fazendo discurso, ele não estava fazendo bonito, ele não estava trazendo uma teoria, ele estava mostrando o que ele era. Jesus era aquele amor. Era, não é, né? Ele não está aqui agora, encarnado, mas ele se manifesta de maneira presente em tudo. O Evangelho é a grande mensagem viva de Jesus que está presente, né? A gente não pode confundir mensageiro com mensagem. Jesus, a figura humana, era um mensageiro, mas o que está aqui é a mensagem. Ele veio deixar a mensagem, né? Jesus não era, como pessoa, a própria mensagem. Ele, em toda a sua conduta, ele era um exemplo da mensagem, né? Porque ele conseguia se comportar exatamente como ele falava na mensagem. Nós não. A nossa mensagem é hipócrita, porque a gente fala uma coisa e faz outra. Nós ainda não conseguimos viver de acordo com a mensagem. Mas aí o Emmanuel fala de Jesus. Jesus passa no mundo de sentimento erguido ao Pai. Ele passa no mundo em sintonia com esse amor, na mesma frequência, porque ele e o Pai são um, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. João diz, Deus é amor. Em toda a conduta de Jesus, Jesus refletia a vontade sábia e misericórdia desse amor. Então ele tinha em toda a sua conduta essa sabedoria e essa misericórdia. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, olha o caminho aí. E para que todos nós possamos mudar, né, e possamos refletir também essas pegadas de luz, porque é o caminho que ele trouxe, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Qual a fórmula inesquecível de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não é Jesus se apaixonou por ninguém, Jesus, eu adoro vocês. Não, é um sentimento que ele reflete em tudo que ele faz. Nesse amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é porque ele conseguia enxergar essa misericórdia e essa sabedoria em tudo que ele fazia. Então todos nós, em qualquer momento, em qualquer circunstância, um dia nós vamos ser isso para os outros, para o próximo. Esse próximo que Jesus falou, né, no Bom Samaritano, é esse próximo que passa a ser o que eu quero para mim. E olha a grande lição, fazer ao próximo o que eu queria que fizesse para mim, né? Como eu sou egoísta, como eu me adoro, né? Que dia que eu vou fazer para os outros isso que eu faço para mim? Né? Como é que eu vou aprender a fazer para os outros o que eu faço para mim? É desse amor que Emmanuel está falando no texto. No livro Recordações da Mediunidade, que é psicografia do Bezerra de Menezes, uma publicação da FEB, o Bezerra fala de caridade. Olha, caridade, amor, é o mesmo tema, é a mesma coisa, é o mesmo assunto, é a mesma vibração, é a mesma frequência, né? É o mesmo lugar, né? A caridade é o amor em movimento, é a prática do amor, né? Quando a minha conduta é uma conduta que tem essa caridade, que a doutrina espírita fala de benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios e perdão às ofensas. O que é isso? Isso é uma conduta de caridade, mas é uma conduta de quê? De amor. Então é o amor em movimento. O Bezerra fala, a caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtudes
sobre nós. A caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtudes sobre nós. Então o comportamento caridoso é a gente se comportando de acordo com o ensinamento de Jesus. É o nosso aprendizado. Foi para isso que a gente encarnou. Muito interessante. Essa caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtudes sobre nós. Então é esse amor em movimento. E ele diz também, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Ele, Emmanuel. O amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Voltando aqui para esse texto do Bezerra, que a caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtudes sobre nós, inspirando-nos à prática do bem. A caridade é amor, e o amor é infinito e indefinível. Se Deus é absoluto e Deus é amor, como dizia João, não dá para eu chegar e fazer um conceito de amor. Esse amor aqui, que a gente está se referindo, é tão absoluto quanto a ideia da divindade, né? E a caridade é amor, porque é o amor em movimento, né? Então a caridade é a manifestação desse amor. E o amor é infinito, ele não tem fim. Tem o amor que cada um pode alcançar, mas tem o amor da comunhão com Deus, que esse é infinito. E esse a gente não pode definir, porque a gente não consegue definir Deus, a gente não alcança. O finito não pode definir o infinito. Não cabe o infinito no finito, né? Então eu não posso, se Deus é amor, Deus é infinito, esse amor é infinito, eu não posso, dentro desse conceito, dar finitude a esse amor. Eu dou finitude ao amor que eu sou capaz de sentir. E se a gente perguntar a diversas pessoas, cada uma vai falar do amor à sua maneira. A maneira como ele alcança esse amor. Da mesma forma, cada um pode falar de Deus a maneira como alcança a divindade, como alcança a lei divina, né? João diz, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Jesus trouxe esse caminho da verdade, da vida, que é o caminho, né? Vinde a mim, venham por esse caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por esse caminho. Por quê? Porque é o caminho do amor. E a mim não é vinde a mim, não é vinde a minha pessoa. Vinde a essa mensagem que eu trouxe. Porque é a mensagem do amor. A mensagem da comunhão com o Pai. Então venha logo para essa mensagem, venha viver esse amor, porque é o único caminho da comunhão com o Pai. E você pode adiantar a sua viagem ou pode atrasar a sua viagem. Mas se quiser chegar à comunhão com o Pai, ou como Paulo de Tarso, comunhão com Jesus e indiretamente, né, com o Pai, não sou mais eu que vive, é o Cristo que vive em mim, né, aí eu trilhei esse caminho, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então não adianta, olha que grande engano, a gente ficar falando aí, porque eu amo a Deus, eu adoro a Deus. E como é que eu posso amar a Deus se eu não amo aqui, o dia a dia, as pessoas? Que amor é esse? É um amor mentiroso, que não seja mentiroso, mas é um amor falso, não é um amor verdadeiro. É um amor teórico, é o amor do medo, é o amor de qualquer coisa. Mas o amor não é eu vou amar a Deus, não é o meu, eu vou falar, eu vou amar a Deus. É um sentimento que eu construo, né? E eu vou construindo esse sentimento e vou me aproximando de Deus quando me aproximo do amor. Então quem não conhece, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E mais adiante, esse foi o versículo, capítulo 4, versículo 8 de uma carta de João. E no versículo 21, João diz também, ora, temos da parte dele esse mandamento, da parte de Jesus, esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Porque o amor não tem escolha. Quem faz as escolhas é a nossa imperfeição.
Eu vou amar o meu filho, a minha família, aquele que eu tenho isso, aquele que eu quero, aquele que eu gosto. Esse é o amor nosso, imperfeito, cheio de limites, limites do nosso interesse, limites dos nossos sentimentos, do nosso egoísmo. Esse é o amor limitado. Mas esse amor que é o amor que conhece a Deus, esse não, esse é o que Jesus falou. Porque ele, olha, Jesus andando com as prostitutas, resolvendo, ajudando, transformando, ensinando todas as pessoas, e pobre, doente, e ladrões, e etc. Todos, porque ele veio para os doentes. Quem era doente? Quem não vivia no amor, quem vivia no erro no sentido de contrário à lei divina, contrário ao amor. Então, se Deus é amor, a lei divina é uma lei de amor, quem está contrário à lei divina está contra o amor, então não conhece a Deus. Então o erro, que a gente chama de pecado, e fica com medo do inferno, e com medo disso ou daquilo, é a nossa ação afastada desse amor. Então não adianta eu ficar imaginando um Deus e no meu dia a dia eu estar afastado desse amor, porque o caminho é aqui. Sou eu manifestando no dia a dia a minha capacidade de amar. Então é melhor que eu através da razão, eu consiga, razão e sentimento, fazer uma rua de mão dupla entre razão e sentimento e fazer essa transformação. O Evangelho segundo o Espiritismo também trata desse assunto. Olha que a gente não entrou no texto ainda, a gente está conversando sobre amor para poder entrar no texto. O texto é com ardente amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 8. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. É isso que a gente estava comentando, né? O amor resume a doutrina de Jesus. Qual é a doutrina? Ele está em comunhão com o Pai, ele está em comunhão com esse amor, e ele está mostrando o caminho para esse amor. Qual é o caminho para esse amor? A caridade, a fraternidade, o perdão, a compreensão, são as mudanças do sentimento. Porque esse sentimento, que é um sentimento de amor, não é um sentimento de fraqueza, não. Pelo contrário, o amor é muito mais forte. É um sentimento de força, né? O amor resume a doutrina de Jesus, visto que esse sentimento é o sentimento por excelência. O sentimento por excelência é o quê? É a base, é o fundamento, como disse ali atrás. O amor é o fundamento da vida, é o sentimento por excelência. Então não tem outra coisa para a gente fazer na nossa manifestação aqui no mundo material, a não ser tentar trabalhar a construção desse amor em nós. E a construção não pode ser ideológica, não pode ser amedrontada, não pode ser sem compreensão. Não, a gente vai junto. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Porque a gente vai compreendendo e vai mudando o sentimento. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Eu animalizado, eu era só instinto. E à medida em que eu vou fazendo progressos, o que eu vou fazendo? Eu vou transformando os sentimentos. Então o sentimento é progressivo. E ele é a altura do progresso feito. Se ele é a altura do progresso feito, e nós fomos criados simples e ignorantes, e cada um tem o progresso que conseguiu, né? Cada um tem esse conceito e manifesta esse amor à sua maneira. Por isso que a gente ama de maneira tão diferente, e não adianta a gente querer fazer um conceito sobre amor, um conceito fechado que seja igual para todos nós. Esse conceito não vai ser igual para todos nós. Aliás, não dá para fazer essas coisas iguais para todo mundo, né? No Joana de Ângeles também, no capítulo 21, Estudos Espíritas, ela diz: o amor, sem dúvida, é hálito divino fecundando a vida. Hálito divino é o sopro da vida, é esse fundamento. Olha que grandeza. É esse hálito, é esse sopro divino, é esse fundamento, né? Fecundando a vida. Jesus disse: vim para que tenham vida
e vida em abundância. Ele veio fecundar a nossa vida, cheia de ódio, cheia de imperfeições, cheia de egoísmo, cheia de vaidade, fecundar a nossa vida com amor. Aí a gente deixa de ser esse túmulo, caiado por fora e podre por dentro, porque não tem amor lá dentro. Lá dentro tem todas as nossas imperfeições. Pois que sem o amor, a criação não existiria. Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação, na publicação da FEB em 2005. O amor é a força motriz do universo. É o hálito divino da Joana de Ângeles. O amor é a força divina do universo, como diz Emmanuel. É a força motriz do universo. É o que move, é o que movimenta. É a energia que movimenta o universo. E a gente precisa entrar nessa energia. Entrar em sintonia na frequência dessa energia. Porque se nós somos, as criaturas, refletimos o Criador, e cada um reflete o Criador da maneira como pode, né, a força que nos move é essa força que a gente recebe, mas essa força que a gente transforma de acordo com a nossa possibilidade. Então a nossa força é mais fraca, mas a gente pode ir fortalecendo. Sois deuses. A gente pode ir transformando e refletindo cada vez mais essa força do amor em nossa conduta, em tudo em nós. A única energia, ainda do Manuel Filomeno de Miranda, a única energia a que ninguém opõe resistência. Esse negócio é interessante, né? Qualquer coisa na marra, imposta, com medo, nem que seja a fé com medo, o medo do inferno, isso não me modifica. Isso é obediência da razão só. Eu tenho medo da morte, eu tenho medo do castigo, eu tenho medo, eu não mudei lá dentro, né? Eu posso até ter raiva de alguém, de alguma coisa, eu posso obedecer meu chefe, obedecer alguém, mas eu não tenho esse sentimento, porque a única força que eu não oponho resistência é a força do amor. Por isso Jesus tentava, pelo amor, trazer as pessoas, né? O refrigério para todas as ardências da alma, o apoio à fragilidade e o mais poderoso antídoto ao ódio. Bom, depois desses pequenos e rápidos comentários, que esse assunto é assunto que não tem fim, é infinito, como diz o texto, né? Como diz o Bezerra de Menezes, caridade é amor, e o amor é infinito e indefinível. Então nós não tentamos colocar um amor finito e nem tentamos definir o amor. Mas aí vem o texto de hoje, que Emmanuel escreveu a partir da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Olha o conselho de Pedro. Mas, sobretudo, acima de tudo, o amor não é a força divina do universo, não é o fundamento. Então, acima de qualquer coisa, acima de todos os interesses, acima de todas as imperfeições, acima de tudo, tende ardente caridade uns para com os outros. A caridade não é amor em movimento, né? E tanto que os evangelhos não falam sempre com a mesma tradução. Nessa tradução do Pão Nosso, tende ardente caridade uns para com os outros. Na tradução do João Ferreira de Almeida, tende intenso amor uns pelos outros. E na tradução da Bíblia de Jerusalém, também cultivar com ardor o amor mútuo, cultivar com intensidade, com ardente amor. Então, as traduções falam de amor, falam da caridade nesse mesmo versículo, porque a caridade é o amor em movimento, e essa tradução está falando de um mesmo sentimento, né? E Emmanuel pega esse versículo e escreve o texto e põe o título, com ardente amor. Uma coisa, o amor ardente é um amor convencido, um amor com vontade, um amor com paixão, com entusiasmo, com convicção. Não é o amor com medo, né? Então é para a gente ser fraterno, caridoso e agir com amor diante de todos,
mas com ardente, com convicção. Não é por medo, por coisa qualquer. É porque eu acredito. É porque eu vivo esse amor. Ele está pedindo para a gente buscar esse sentimento lá no fundo e agir com toda a convicção diante de todas as pessoas. Não é esse amor hipócrita, não é esse amor politicamente correto. E aí Emmanuel vem e escreve o texto. Não basta a virtude apregoada. Há quantos anos a gente ouve esse negócio de amar ao próximo como a si mesmo? Quando é que a gente entendeu um pouco disso? Quando é que a gente viveu um pouco isso? Aí Emmanuel diz, problema excessivamente debatido, solução mais demorada. A gente fala muito disso, mas agiu pouco, não resolveu o amor dentro de nós. Não caminhamos nesse caminho do amor, né? Que é o caminho da verdade e da vida. Porque é o fundamento. O caminho da verdade e da vida é o caminho do amor. Mas a gente não consegue fazer isso. A gente conversa muito sobre isso, a gente discute muito sobre isso, a gente fala, dá conselho, faz sermão, faz palestra, faz tudo. Mas a gente não consegue resolver em nós essa questão. Mas olha que conselho que ele deu. Ouçamos individualmente o aviso apostólico. Como ouvir individualmente? Faça a sua parte. Preste atenção em você. Então, mas sobretudo, haja com ardente amor diante de todos. Haja você, né? Ouçamos individualmente o aviso apostólico, o aviso do Pedro. Né? Então, comece a fazer essa transformação dentro de mim mesmo, né? Eu preciso começar, eu, individualmente, ouvir e parar de debater demais isso e resolver isso. Jesus falava, caminham para lá e para cá e não têm tempo de se alimentar. Me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. É nessa linha, porque a gente não ouviu individualmente esse aviso. Agir com ardente amor. E Emmanuel diz, esse é nesse versículo 4, capítulo 8, foi quando João disse, agir sobretudo com amor, um para com os outros, mas foi quando ele disse, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Foi nesse versículo que ele disse essa frase, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Essa frase é muito significativa, porque esse sentimento nos transforma, nos modifica. E essa nossa modificação que cobre a multidão de pecados, porque eu deixei o homem velho, eu vou me transformando. É esse amor que eu preciso construir, é esse caminho que eu preciso seguir, porque é esse caminho que cobre a multidão de pecados. É esse caminho que faz com que eu deixe de ser o homem velho, cheio de erros que eu sempre fui. É esse caminho do amor, que é o caminho da caridade, que é o caminho da benevolência, da indulgência, do perdão. Olha se isso não é amor. Benevolência para com todos, eu ser bom para todo mundo, não só para os meus, eu ser indulgente para com os erros alheios, deixar de condenar, deixar de julgar, todo mundo erra, todo mundo é imperfeito, está aqui, né? E apoiar, ajudar, não passar a mão na cabeça, apoiar o erro. Jesus nunca compactuou com o erro, mas também não ficava condenando, né? Sempre trazendo esperança, porque o amor traz a esperança, o amor não traz a condenação. E o perdão às ofensas, não tem que ficar ofendido, né? Essa conduta caridosa é a manifestação do amor. E Emmanuel continua. Bem falar, ensinar e crer são fases primárias do serviço. A gente está começando. Começa a falar, começa a ensinar, começa a crer. São fases primárias desse serviço. Que serviço que ele está falando? Desse serviço de agir com ardente amor, de transformação interior. É imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Como é que eu vou trabalhar? E ele diz que é imprescindível, não dá para abrir mão. Como é que eu vou trabalhar, fazer e sentir com o Cristo? Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Como é que o Cristo vai viver em mim? No meu ódio, no meu orgulho, no meu egoísmo, no meu ressentimento, em todas as minhas imperfeições, na falta de amor, com todos esses
sentimentos adoecidos de amor que eu trago dentro de mim. Eu preciso curar esses sentimentos adoecidos de amor, porque aí não tem o Cristo, aí tem a ausência. Quem não ama não conhece a Deus, João falou. Então eu preciso trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Manifestar os sentimentos do Cristo, os ensinamentos do Cristo em toda a minha conduta. Não é fácil. Esse é o caminho. Como é que eu vou trilhar esse caminho? É muito difícil. E eu preciso, é imprescindível. Então, no caminho, nas minhas encarnações, na minha manifestação espiritual, que eu venho em cada momento com uma personalidade diferente, e eu vou nesse grande processo de trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Eu preciso agir da maneira como o Cristo agiu. Por isso que às vezes eles aconselham, quando tiver alguma coisa, pergunte o que o Cristo faria numa situação dessa. É difícil até saber, né? Mas a gente, pela ideia que a gente tem do Cristo, a gente já vê, a grosso modo, um monte de comportamento que nós temos que certamente o Cristo não teria. E Emmanuel diz que é urgente alcançarmos a substância, a essência. A gente não vive buscando a substância, a essência. Muito pelo contrário, a gente vive muito na superfície, né? Havia muitos que iam e viam e não tinham tempo de se alimentar. A gente encarna, fica para lá e para cá, e compra e vende, e faz isso e faz aquilo, né? E na superfície, e não temos tempo de nos alimentar, e não entramos na substância e na essência. O que é a substância e a essência? O amor. Aí eu fico para lá e para cá, agindo sem esse amor, sem esse caminho do amor, no caminho da esperteza, no caminho, né, de passar todo mundo para trás, de enganar, no caminho de procurar riqueza, no caminho, né, no caminho no caminho ausente desse caminho de Jesus. E o texto volta. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade, nas trevas, pacientes para com os doentes, serenos para com os irritados. Olha só, isso é caridade, isso é manifestação do amor. Compreensivos, quem sabe é devedor de quem não sabe. Paulo de Tarso falava, quem tem é devedor de quem não tem, somos devedores uns dos outros. E a gente acha que a gente é credor um dos outros, a gente só cobra, mas a gente é devedor. Aqui no nosso mundo, em vez da gente compreender, a gente aproveita. Quem sabe aproveita para enganar quem não sabe. E aqui no amor não, quem sabe aproveita para compreender, para ajudar quem não sabe. É invertido, né? Vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas. Presta atenção para ajudar, paciente com os doentes. Quem não conhece a Deus está com essa doença, né? Essa ausência do amor, né? Olha os mortos, deixa os mortos enterrar os seus mortos. São esses mortos de vida, de virtude, são esses mortos de amor, esses ausentes do amor, né? Que estão mortos espiritualmente, estão mortos para a vida. E são doentes, somos doentes. E serenos para com os irritados. E, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Manifestar a bondade é a caridade em movimento, é o amor em movimento, né? Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Eu cuidar só dessa razão, né? Pode ser um patrimônio valioso, eu posso me dar muito bem cultivando só esse raciocínio. Entretanto, se lhe falta o coração para sentir os problemas, olha o sentimento. Se falta o sentimento, só o sentimento sem a razão, eu vou ficar um sentimentalista, um sentimentaloide. Eu vou chorar por tudo e não vou fazer nada, não vou compreender nada. O outro extremo também não. Sem sentimento nenhum, eu vou usar o raciocínio para enganar, para fazer tudo que os meus sentimentos imperfeitos, a falta do amor, a falta de refletir o amor,
de divino vai fazer comigo, né? Então eu não tenho que ter um extremo ou outro, nem outro. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Mas se falta o coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, esse no bem comum, ele está dizendo para sentir os problemas. Primeiro, se eu for um egoísta, eu não vou sentir o problema alheio, eu só sinto o meu. E conduzi-los e resolvê-los, se eu for egoísta ou um orgulhoso, eu vou resolver a meu benefício. Ele está falando para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, a bem de todos. E o que eu faço aqui, na ausência do amor? Eu não percebo o problema alheio, e tudo que eu tento conduzir e resolver é a meu próprio benefício. Então eu estou refletindo quem? O amor? Eu estou refletindo o amor adoecido por mim, que é o amor interesseiro, o amor egoísta. Então não adianta eu querer dizer que eu amo Jesus, que eu amo a Deus, que eu conheço a Deus, porque aí eu não conheço. Não nos detenhamos na piedade teórica. O que é a piedade teórica? É a piedade que não toca o sentimento. Eu não senti, eu não vi o outro. Eu dei uma coisinha, eu fiz. Tudo bem, é importante fazer alguma coisa, mas não nos detenhamos, ali eu posso estacionar. Por que eu posso estacionar na piedade teórica? Porque se eu tiver uma piedade teórica, ela pode acalmar a minha consciência. E se a minha consciência se acalmar com a minha piedade teórica, eu estaciono ali, eu não evoluo. E o amor é um caminho infinito, indefinível, não tem fim. E a minha consciência que me impulsiona a continuar progredindo. E se eu faço só essa piedade teórica e acalmar, é preciso prestar atenção, porque isso é uma armadilha do ego. O ego faz uma armadilha, eu faço uma coisinha qualquer, acalma a minha consciência, não, eu já fiz isso, e sigo, e deixo de ver as outras coisas, e o amor deixa de se manifestar na minha conduta. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. É esse o caminho. Amor fraterno a todos, espontâneo, limpo, sem interesse, sem nada. Olhei, vi, senti, né? Ardente, com vontade, com convicção, sem obrigação. É por dever moral, é por gostar, é por querer. E puro. Puro de quê? Puro de interesse, né? Sem interesse nisso ou naquilo, sem querer agradar, sem querer, sem alimentar minha vaidade, sem alimentar nada, puro, fazer por fazer, porque é assim, é esse ardente amor que ele está falando. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Olha só. Nós fazemos uma caridade em busca de benefícios. Essa é a primeira parte, que ele diz, a caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Irradia também esse conhecimento da verdade da vida, esse conhecimento que me aproxima da comunhão com o Pai. Então, é esse amor que a gente não consegue definir, que a gente não consegue, mas que a gente consegue caminhar por ele. Ele é o caminho, o amor é esse caminho, né? Então, quando Emmanuel põe o título Com Ardente Amor, não é esse amor com má vontade, não é esse amor preguiçoso, não é esse amor por obrigação, não, é esse amor por um puro sentimento. Olha esses grandes, como eles manifestam o amor de maneira tão, né? Bom, era esse o texto de hoje. Que Deus nos abençoe, que nós possamos cada vez mais aprendermos a refletir esse amor em nossa conduta. E ele vai ser refletido na medida em que a gente conseguir se transformar de dentro para fora. É preciso nos aproximar desse sentimento de amor. É preciso nos aproximar desse amor que não é o amor piegas, não é o amor interesseiro, não é o amor vaidoso, não é o amor que exclui, não é o amor que privilegia. Não, esses são os amores distorcidos, são os amores
são as manifestações inferiores do amor divino, são as manifestações humanas, né, do amor divino. Por isso a gente precisa conhecer a Deus. Que Deus nos abençoe e que até a próxima.